Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Deus que ressuscita sonhos. Então, solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Desde já eu já quero ler uma parte da palavra de Deus que está no livro de João, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Amém? Eu quero contar aqui uma experiência que eu passei. Nós vamos falar sobre sonhos, sonhos que estão enterrados, sobre situações das nossas vidas que nós perdemos a fé e sobre também a história de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, que tinha um relacionamento muito íntimo com Jesus, era amigo pessoal de Jesus. Que privilégio, né? Sentar à mesa com aquele que criou o universo, com aquele que criou todas as coisas. Provavelmente Jesus até dormia na casa de Lázaro. Quais seriam as conversas que Jesus tinha com Lázaro, com as suas irmãs? E Jesus era amigo pessoal deles, né? Que nós também possamos nos tornar amigos pessoais de Jesus. Mas como é que a morte, ela tira de nós os sonhos? Eu me lembro que quando eu casei, passaram-se 20 dias do meu casamento, eu recebi a notícia da minha irmã que minha mãe estava enferma, tinha passado por um derrame cerebral e eu teria que voltar para a cidade de Contagem. E quando eu cheguei em Contagem, eu encontrei minha mãe deitada numa cama. Ela estava com o lado direito esquecido, não conseguia andar, mas ainda estava falando, estava conversando. E ali, eu e a minha esposa, no começo do nosso casamento, nós passamos por essa luta. E ali nós ficamos cuidando da minha mãe. E passou um certo dia, ela passou mal e nós tivemos que levar ela para o hospital ali de Contagem. E quando eu cheguei no hospital, eles internaram a minha mãe. A minha mãe, ela já não estava mais abrindo os olhos nem falando, ela só apertava a minha mão. Quando eu conversava com ela, eu perguntava: a senhora está me entendendo? E ela apertava a minha mão. E no outro dia, quando eu fui lá, porque ficou revezando eu e a minha irmã no hospital, no outro dia, quando eu cheguei, minha mãe já não estava conversando e nem entendendo o que a gente estava falando, ela estava em coma. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu estava ali tomando conta dela, tinha que ficar alguém com ela dentro do quarto, e a médica me chamou no particular e falou comigo assim: olha, a tua mãe não vai voltar mais. A tua mãe, ela teve um AVC, o cérebro dela está cheio de sangue, e agora só um milagre pode salvar a sua mãe. Então você sabe o que eu senti naquele momento? Impotência. Eu não podia fazer nada, eu não era médico. Naquele momento parece que a nossa fé ela não existe. E eu fiquei como Marta e como Maria. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, minha mãe não teria morrido. É claro que Jesus estava ali, é claro que chegou o dia de Deus chamar a minha mãe, mas Lázaro ele teve o privilégio, né, de se encontrar novamente com a sua família. Me lembro também de um membro da nossa igreja aqui, que era muito querido, Johnny. O dia que ele morreu também, nós nos sentimos muito impotentes, porque Deus levou uma pessoa que a gente gostava muito, e no dia do enterro dele foi um dia muito difícil para a gente. A gente sente falta dele até hoje. Então, essa é uma história que ela fala de coisas que nós vamos rever pessoas, nós vamos rever os nossos sonhos. E muitas vezes a gente fala da morte como um nunca mais, né? Nunca mais eu vou ver aquela pessoa. E a morte não é um nunca mais, a morte é um adeus, é um até logo, porque eu vou encontrar com a minha mãe de novo lá no céu e vou encontrar com esse meu amigo Johnny.
Mas aí nós vamos voltar para a história. Eu só queria fazer esse adendo aqui na nossa história. E Jesus, ele é interessante, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega no momento certo. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, ele já sabia que Lázaro ia morrer, ele ainda ficou 2 dias no local onde ele estava, e quando ele teve certeza que Lázaro já estava morto, porque ele sendo Deus, ele sabia de todas as coisas naquele momento, ele resolveu ir para Betânia, onde residia Lázaro e suas irmãs. Quando Jesus chega na casa de Maria e de Marta, Marta sai ao encontro de Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Senhor, se o Senhor tivesse entrado nessa situação, se o Senhor tivesse feito aquilo, se o Senhor tivesse movido as águas, talvez eu não estaria nessa situação. Mas tudo na nossa vida, Deus quer nos mostrar algo, quer nos dar um aprendizado. E quando Jesus ouve de Marta: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido, olha o que ele fala com Marta. Ele fala um dos versículos mais bonitos na Bíblia. Ele fala no capítulo 11, no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava preparando o coração de Marta para aquilo que viria a acontecer, que seria maravilhoso. E aí, Marta chama Maria para ir ao encontro de Jesus. E quando Maria chega ao encontro de Jesus, ela fala a mesma coisa com Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas uma das coisas mais bonitas que a gente vê nessa passagem, que é uma das minhas preferidas da Bíblia, é quando Jesus ele chega no lugar aonde Lázaro, quando ele está indo para onde Lázaro está sepultado. No versículo 33 fala assim: Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Deixa eu te falar uma coisa com você: Jesus odeia a morte. Todo lugar na Bíblia onde Jesus encontrou a morte, ele ressuscitou as pessoas. Quando ele encontrou com aquela viúva de Naim, ele ressuscitou o filho dela. Quando ele foi levado à casa de Jairo, que a sua filha já estava morta, ele ressuscitou a filha de Jairo. E quando ele encontra com seu amigo Lázaro, que está morto, ele também ressuscita Lázaro. E nesse versículo, fala no versículo 35, Jesus chorou. Aqui demonstra toda a humanidade de Jesus, o Filho do Homem, aquele que sentia as dores, aquele que entendia os momentos de dificuldade de cada pessoa, porque o momento da morte da minha mãe, desse meu amigo, foi muito complicado, foi muito difícil. Quando a minha esposa perdeu seu pai, também foi muito difícil, porque a morte ela é uma separação. A morte, ela tira o melhor de nós. E toda pessoa que morre, indiferente, irmãos, ele leva um pedaço da gente. Então, Jesus ele chora por quê? Porque ele vê o que o diabo faz com a morte. Ele separa famílias, ele separa pessoas, ele traz a dor, uma dor que não cessa. Mas Jesus veio consertar isso, glória a Deus, e fala que ele chora quando ele vê aquela situação, porque Jesus, ele está atento às nossas dores. Ele não está somente sentado no trono indiferente àquilo que nós passamos, àquilo que nós pensamos, mas ele está atento a cada dor que os seus filhos passam nessa terra. Olha que coisa maravilhosa. E no versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Quer dizer, Jesus amava Lázaro, mas ele ama você também, ele ama a tua vida. Pastor, estou passando por uma luta muito grande, saiba que Jesus chorou por Lázaro e também ele chora por tua vida, e ele quer dar o quê? Ele quer dar a vitória, colocar a vitória nas suas mãos. No versículo 37 fala assim: mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Quer dizer, muitas vezes as pessoas vão perguntar para você: mas você não é cristão? Aonde está o teu Deus? E nós vamos dizer: se o nosso Deus está sempre onde ele esteve, que é no trono, reinando, soberano e cuidando das nossas vidas. No versículo 38 fala assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Jesus estava emocionado porque o amigo dele estava ali. No versículo 39, olha que coisa tremenda. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, note uma coisa, que toda vez
quando você tem um projeto na sua vida. Quando você vai fazer algo grandioso, quando algo grandioso vai acontecer na sua vida, sempre tem alguém da nossa família que vai contra. Você já notou isso? Marta era irmã de Lázaro. E quando Jesus falou, tira a pedra porque eu vou resolver o problema, falou, não, Senhor, já está cheirando mal. E muitas vezes quando você fala com as pessoas assim, olha, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, eu vou viajar para fora do país, eu quero ir para outro país, eu quero fazer curso, eu quero melhorar. As pessoas falam com você assim, esquece disso, você já fez isso um monte de vezes, deixa isso para lá. E são mais ou menos pessoas da nossa família que falam isso com a gente. São os que mais desanimam a gente. Quero te dizer, meu querido, não olhe para o que tua família fala, mas olhe para o que Deus está falando com você. Muitas vezes as pessoas falam com você assim, agora já é tarde, você já está velho. Quando você era mais jovem, meu querido, os sonhos, eles são eternos. Deus pode restaurar os seus sonhos, o Deus que ressuscita sonhos. Eu profetizo na sua vida que Deus vai ressuscitar os seus sonhos. E por que Jesus mandou tirar a pedra, meu querido? Porque ele poderia falar assim, pedra, sai daí, mas tem coisas na nossa vida que é nós que temos que tirar. A primeira pedra que você tem que tirar da sua vida se chama incredulidade. Tire a pedra da incredulidade da sua vida, porque a falta de fé não vai deixar você ver os milagres de Deus na sua vida. Outra coisa, meu querido, saiba com quem você anda. Ande com pessoas que têm visão, com pessoas que têm visão de águia, com pessoas que veem o melhor das pessoas. Ande com pessoas que não ficam no comodismo, saia do comodismo, seja uma pessoa que é proativa, uma pessoa que vê lá na frente, uma águia, amém? E Jesus mandou tirar a pedra porque tem coisas que é eu que tenho que fazer e é você que tem que fazer, amém? E Marta falou, já está cheirando mal, quer dizer, tem sonhos na nossa vida que nós já esquecemos, que nós já desistimos deles. E Jesus está dizendo para você hoje, olha, sabe aquele sonho que você sonhou a vida inteira? Sabe aquela faculdade? Sabe aquele cargo na empresa? Sabe aquela empresa que você sonhou em ter? Sabe aquela viagem para fora do país? Sabe aquele lugar que você queria ir? Então, ainda está de pé se você crê. Jesus está falando com você isso, amém? Você crê? Não se conforma com o fracasso, querido. O fracasso é para os fracos, os fortes avançam. Versículo 40, Jesus fala assim, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Você crê? Eu creio que Deus vai dar o meu milagre. Se você crê, o milagre já está batendo a porta da sua vida, amém? E aí eles tiraram aquela pedra. E olha que interessante como que Jesus, ele começa a oração. Ele fala assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus já estava agradecendo a Deus, ao Pai, porque ele já tinha ouvido a oração dele. Isso é o que? Certeza da vitória. Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. Deus sempre ouve a nossa oração. Deus sempre escuta a nossa oração. E aquele que crê, a providência de Deus vem na vida dele. Você tem fé? A providência de Deus vai te acompanhar. E aí ele fala no versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Irmãos, eu queria estar lá naquele momento para ver como que ia estar aquele lugar apinhado de pessoas e todo mundo falando assim, um absurdo, mandando tirar a pedra daquele lugar. Olha o mau cheiro que ficou, esse homem é maluco, esse homem é louco, meu querido. Todo aquele que é filho de Deus e tem fé, as pessoas chamam ele de maluco. Porque Jesus naquele momento ele dá um grito, Lázaro, vem para fora. Só que tem um probleminha, meu querido. Sabe como que Lázaro estava? Primeiro, Lázaro estava com o cérebro totalmente derretido. O sangue de Lázaro já tinha virado pó. Eles tinham tirado todos os órgãos internos de Lázaro e colocado pão dentro dele. Então, o milagre teria que ser completo. E naquele momento em que Jesus dá a ordem no mundo espiritual, Lázaro vem para fora, o Espírito Santo de Deus desce sobre Lázaro e Lázaro ressuscita naquele momento pelo poder da palavra daquele que fez o universo. Amém? Naquele momento, o corpo de Lázaro volta à vida, porque Jesus, ele fala,
haja luz, lá no início, e houve luz. Ele realiza, o realizar é de Deus, meu querido. Ele diz, haja, e houve o milagre. Deus vai fazer isso hoje na sua vida. O Deus que ressuscita os sonhos, o milagre vai acontecer na sua vida. E o que aconteceu? Lázaro vem para fora, todo amarrado, e Jesus fala assim, desatai e deixai-o ir. Versículo 45 fala assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, que Jesus fez. Olha que coisa tremenda, é isso que Jesus vai fazer na sua vida, é isso que Jesus vai fazer na sua família. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Profetiza, declara o seu desejo, faça o seu livro dos sonhos. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, aqui, ó, o livro dos sonhos, para você aprender a fazer o livro dos sonhos. Amém? Não desista do teu sonho. Não desista daquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem um desejo de ter uma empresa, de casar, de viajar, de ir morar em outro país. Eu não sei qual desejo que você tem, um sonho que você tem. Você fala assim, pastor, mas isso aí foi há muito tempo, eu já nem quero mais. Meu querido, Deus ressuscita sonhos na sua vida. E olha que versículo interessante que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 55. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala esse versículo aqui tremendo, que eu quero dar para você, é para mim também, porque eu já perdi entes queridos. Para você que perdeu os entes queridos, a morte não é um adeus para sempre, a morte é um até logo, para quem tem Jesus no coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Naquele dia que Jesus voltar, a morte será vencida. Será jogada no lago de fogo e enxofre. E aí, meu querido, sabe o que vai acontecer? Você vai se reencontrar com a sua família lá no céu. Ô glória! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu quero te pedir, querido, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar. E eu tenho visto que tem muitas pessoas que não são inscritas que veem o meu vídeo. Então, se você vê os meus vídeos, se você gosta, ajuda a gente aí, se inscreve, né? Aí você coloca aí no lugar aí onde está vermelho inscrito, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso e para que você possa fazer parte dessa família dos conectados com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O Deus que ressuscita os sonhos está sobre você. Um abraço da família Conectados com Cristo.